45 minutos, 15 para as 11. Nós falamos ontem aqui no Manhã Bandeirantes, antes de ontem, né, Lupato? Antes de ontem, isso. Antes de ontem falamos aqui no Manhã Bandeirantes sobre a questão de uma concessão que vai ser feita aí pelo governo do estado para pátios e o serviço de guincho. E entrevistamos aí um representante do setor que hoje está nesse mercado. E ele trazia uma informação assustadora de que os preços de diária de veículos em pátios podem subir até 320%. E é óbvio que para toda entrevista há o outro lado, e é por isso que a gente está em contato nesse momento com o secretário de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini, para saber se essa informação procede. Secretário, bom dia. É isso mesmo? Pode chegar a 320% o reajuste? Bom dia, Sabino. Bom dia, Lupato. É um Bom prazer dia. estar falando com vocês. Né? Infelizmente, hoje eu não estou aí do lado de vocês. É verdade. Mas sempre é um prazer falar com vocês. Mas, assim, acho que né, a informação tem alguns pontos. Né? Então, hoje que a gente está fazendo uma concessão de pátios, justamente a gente está trazendo de volta essa questão dos pátios, a administração dos pátios para o Estado. Né? Hoje o Estado trabalha mais com convênios com municípios, e daí você acaba atrasando, às vezes, os leilões dos carros, a gente vê aquelas cenas dos carros velhos largados, né? Então, a ideia nossa, através dessa concessão, é evitar que isso aconteça, trazer toda a administração de volta para o Estado, e para isso, a gente tem tentar padronizar essas tarifas de custódia, tanto do Detran quanto do DR, né? Hoje no Detran é uma tarifa, no DR é outra, né? Então, por exemplo, hoje no Detran, você paga R$40, independente do veículo que você está usando, né? Moto, carro. E no DR, você paga R$ 82,92 para moto e veículo leve e R$ 248,77 para veículo pesado. Né? No caso da entrevista de anteontem, né, ele estava citando a diferença para a nova de veículos pesados, que vai passar a R$170. Então, de 40 para 170 daria esse aumento. Só que, assim, vamos falar a verdade, é que o Detran não apreende caminhão. Quem aprende caminhão é o DR. E o DR vai ter uma redução na tarifa. Né? Então, na verdade, para casos de caminhões pesados, você vai ter uma redução em tarifa. E daí a gente pensando aqui no caso prático, né? Porque é isso, a gente vai rever a da custódia e também vai rever a tarifa da remoção. Então, usar só a tarifa da custódia também não seria a melhor tarifa, né? Então, se a gente pegar um caso prático aqui de um veículo que seja removido, né, e fique custódia durante 7 dias, mais ou menos 30 quilômetros. O carro, se fosse um carro, hoje pagaria R$ 692,26 no DR, no Detran, e R$ 1.088,96 no DR. No novo modelo, a gente vai ter 750. Então, uma redução bem grande em relação ao DR, um aumento pequeno em relação ao que é hoje cobrado do Detran. No caso da moto, que seria o mesmo preço do carro hoje, cairia para 620. Então, no caso da moto, que tem bastante apreensão, a gente reduziria o valor. E no caso do caminhão, de novo, como o Detran não apreende caminhão, quem aprende é o DR, vai de 2.705 para 1.450. Então, aí está reduzindo quase a metade. Então, assim, pegou números espaçados para dar uma justificativa, mas, na verdade, a verdade é que para caminhão e para moto vai ter redução, para carro no DR vai ter redução, e para carro no Detran vai ter um pequeno aumento. E também é importante dizer que isso também está alinhado com os outros, quanto é cobrado dos outros estados. Né? Então, São Paulo vai continuar com uma das menores tarifas do Brasil. Também nessa entrevista que nós fizemos antes de ontem, secretário, esse porta-voz que está ligado aos que hoje têm um pátio, por exemplo, disse que o número de pátios no estado seria reduzido para quase metade do que é hoje. E o esquema, como é feito hoje, que é por municipalização, então tentar ter pátio na maior parte dos municípios, também não seria mais seguido. É isso mesmo? E o porquê dessa mudança? Por que o governo foi atrás de alterar? Não, eu acho que é isso, né? O governo do estado tinha convênios com os municípios, né? E passava essa administração dos pátios para os municípios, que daí contratavam esses pátios municipais. E daí o que a gente via era isso, né? A gente via bastante pátio lotado, com carros velhos, sem cuidado. A população ia tentar liberar o carro durante a semana, tinha que ir durante o horário comercial, né? Não conseguiria, a liberação tinha uma burocracia muito grande, e daí que acabava que muitas vezes as pessoas acabavam desistindo, deixando os carros dentro do pátio. A ideia aqui é a gente ter, né, primeiro ter um controle maior sobre os carros apreendidos, até para fazer o que a lei exige, né, que depois de 60 dias do carro apreendido já vá para leilão,
para que o Estado continue, recupere aqueles impostos atrasados, aquelas multas atrasadas. Também a gente vai ter pátio com funcionamento de 24 horas, então o cara não vai ter que sair do trabalho para ir pegar o carro dele, vai poder ir a qualquer momento. Final de semana também aberto, caso que hoje alguns pátios não funcionam. A gente vai ter pátio coberto para preservar o carro, né? Porque muitas vezes o cara vai buscar o carro já está tão depreciado que não vale mais a pena recuperar. Então, assim, a gente vai melhorar o serviço para a população, o Estado vai ter um maior controle dos carros apreendidos para que consiga fazer o leilão e recuperar o dinheiro que, né, das taxas, dos impostos, das multas devidas, né? E daí é o seguinte, hoje nem todo município já tem pátio, né? Alguns municípios pequenos não têm. Qual que é a regra que a gente colocou no edital e que a gente está aberto para discutir? A gente ainda está em consulta e audiência pública, eu acho que é importante, isso, a gente ainda está aberto. Que só posso remover no máximo a 30 quilômetros do ponto onde tem a pessoa, né? Onde o carro foi apreendido. Então o cara não vai poder andar mais do que 30 quilômetros. Então isso que significa que eu vou ter, ainda vou ter bastante pátios e vou ter pátios bem próximos da onde aconteceu a questão e muito perto do que é hoje, né? Além disso, a gente vai ter serviços, mais serviço, o cara pode entregar em casa, o cara, né, fazendo Pix, fazendo o pagamento mais rápido, o cara pode devolver na casa dele. Então, assim, vai ter outros serviços que vão deixar mais fácil essa questão da recuperação do carro. E o município vai continuar prestando o serviço dele, o município vai continuar fazendo o trabalho dele dentro dos pátios dele. Então, os pátios vão continuar existindo, os empregos vão continuar existindo, só que a parte do Estado vai migrar para um setor mais organizado, um setor onde vai conseguir ter mais controle sobre os carros, mais controle sobre as apreensões, mais controles para onde os carros estão indo, e isso vai facilitar tanto a recuperação do carro, que o carro não vai mais, né? Hoje tem casos que o carro vai para 50, 100 km de distância por onde o cara está. Então, isso não vai acontecer mais, vai ser mais fácil a recuperação e também, caso não haja recuperação, vai ser mais fácil do Estado fazer o leilão conforme prevê a lei. Como é que será a concessão, por favor, secretário, quando ela acontece? Não, então, agora a gente está no momento de consulta pública. A consulta pública deve finalizar aqui em meados desse mês, né? Finalizando a consulta pública, né? Tivemos aí 8 audiências públicas, a gente arruma as contribuições, vê o que funcionou, o que não funcionou, o que a população está pedindo, o que a gente pode fazer a mais, né? Pode rever valores, pode rever tudo. Hoje a gente está trabalhando com 7 áreas, né? E justamente a gente está dividindo as 7 áreas para regionalizar melhor o serviço e para possibilitar que mais empresas participem da concessão, para que tenham mais, né, capacidade de disputa desse leilão. E a gente quer que as empresas que hoje emprestam, que têm qualidade, têm tamanho, participem do leilão. Então a gente vai dividir em 7 áreas, né? E a previsão do leilão, eu diria aí que a gente traria mais 2, 3 meses para fechar a contribuição da audiência pública, publicar o edital ali para novembro e fazer o leilão no começo do ano que vem. Ganha quem dá mais desconto ou ganha quem paga uma outorga? Como é que funciona? Então, boa pergunta, Sabino, porque assim, a gente vê que para selecionar melhor, né, o concessionário que tem mais capacidade financeira, o concessionário que realmente vai investir, a gente vai fazer, né, hoje o leilão está com maior outorga, né? Então a ideia é a gente fazer o leilão com maior outorga, mas mais por um critério de seleção do que por um critério de arrecadação. Então esse dinheiro que vai ser arrecadado nesse leilão, a gente pode pôr dentro do projeto para melhorar o serviço para o usuário. Agora, secretário, se uma outra reclamação que era feita é de que todos os pátios foram divididos em lotes e isso tiraria a oportunidade de pessoas que hoje são proprietárias de pátios concorressem nessa nova licitação. É o objetivo mesmo, passar a operação dos pátios para grandes empresas que têm experiência? É uma concorrência internacional, não é? É uma concorrência internacional como todas as nossas concorrências, mas é mais uma questão de mercado do que de selecionar, falar, não, eu quero um cara internacional. Você vê, olha lá, o Paraná que fez essa concessão, ele dividiu o Paraná inteiro em 2 lotes, né? O que a gente fez aqui? A gente dividiu em 7 lotes justamente para aumentar
aumentar o número de lotes para aumentar a participação, porque os lotes menores possibilitam que haja que esse pessoal que presta serviço hoje consiga participar. Se não conseguir participar sozinho, talvez consiga participar em consórcio. Mas, assim, justamente aumentar o número de lotes foi no sentido de melhorar a participação, a condição de participação desse pessoal que presta serviço hoje, né? Por que a gente não divide mais? Porque daí a gente começa a entrar numa área onde, pelos nossos cálculos, não passa a ter viabilidade financeira, né? De novo, hoje esses pátios eles conseguem trabalhar nos municípios e alguns municípios menores, porque eles fazem um trabalho para o Estado e para o município, né? Aqui a gente vai fazer só para o Estado, né? Se o município quiser fazer um convênio com a gente e vir para a gente pode aceitar esses carros, mas hoje é só para dar viabilidade econômica dos lotes, com o serviço que a gente está prestando. Então lembra, né? A gente está melhorando o serviço, o cara vai ter que fazer investimento, vai ter que trabalhar 24 horas, vai ter que fazer cobertura, vai ter que cuidar do carro, vai ter que, né? Então, assim, são serviços maiores que são prestados hoje, então são custos maiores. Então a gente viu a viabilidade econômica para o Estado de São Paulo, deu 7 lotes. Se a gente conseguisse fazer mais lotes, a gente faria mais, porque justamente a nossa ideia é fazer lotes pequenos para a participação do pessoal que hoje opera. Ele opera com qualidade, quem opera com qualidade, a gente quer participando desse processo. Secretário, eu queria também abordar um outro assunto com o senhor, porque em entrevistas passadas nós já falamos sobre aquela maratona de leilões que concedeu à iniciativa privada várias rodovias importantes aqui do estado de São Paulo. Algumas eram renovações de concessões, outras passaram de fato à iniciativa privada com as concessionárias. Mas eu queria perguntar para o senhor em relação a uma reclamação que vem chegando bastante aqui ao WhatsApp da Rádio Bandeirantes sobre o lote litoral e a possibilidade, que na verdade agora já foi confirmada pela reportagem da Rádio Bandeirantes, de que em novembro desse ano alguns pedágios já estarão sendo cobrados em municípios do litoral de São Paulo. É isso mesmo? Bem, é isso mesmo, né? Acho que a expectativa nossa é que os trabalhos iniciais da concessionária terminem esse ano, e daí alguns pórticos iniciariam a cobrança esse ano, né? Então, isso é verdade e deve acontecer. Mas, assim, acho que o importante é lembrar, né, o que significa esse projeto, né? Esse projeto significa novos acessos, melhores acessos qualificados ao litoral, ao Porto de Santos, né? Então, a gente está falando aí, hoje, de ter uma descida de Miracatu até Peruíbe duplicada, daí chegando em Peruíbe até Praia Grande, eu vou ter marginais para controlar o tráfego urbano ao longo de toda a extensão, onde não haverá pedágio, e caminhão pesado com acesso para chegar no Porto de Santos e abastecer a região. Então, assim, eu crio uma outra descida, isso somando com a Sorocabana lá, que eu vou requalificar toda a SP-079, então eu vou conseguir descer de Sorocaba, ao invés de ter que ir para São Paulo e encher o sistema Imigrantes Anchieta, eu consigo descer pela SP-079, que já está sendo requalificada pela Sorocabana, chego em Juquiá, vou para Miracatu, desço uma pista duplicada e consigo acessar pelo sul o Porto de Santos. A mesma coisa que todo mundo que vem pela região sul, né? Em vez de eu ter que subir a Serra do Café pela Regis Bittencourt, eu consigo descer e pegar o Rodoanel para descer para Imigrantes, eu consigo descer por uma estrada nova duplicada de Miracatu, acessar o Porto de Santos, ou já subir para Sorocaba, né? Formando um macroanel sul. E no caso do norte ali, juntando a Dom Pedro I com a nova Mogi Bertioga, e lembrando, né? Olha, fazia tempo que a Mogi Bertioga não ficava um verão inteiro sem fechar. O ano passado, esse ano, né, ela não fechou, com a concessão já, e a concessão teve um trabalho grande. Se você for ver lá, você vai ver a retabulamento total ali da Mogi Bertioga, melhorando bastante a qualidade. E aí, a gente espera, logo no começo do ano que vem, já começar a duplicação do trecho da Mogi Bertioga para Santos, né, para Guarujá, para Santos. Então, ali, eu começo a também ter um outro canal de descida para esse macroanel viário norte ali, para descer. Então, quem vem do norte desce por ali, quem vem do sul desce por Miracatu, e daí não precisa mais vir para São Paulo para descer pelo sistema Anchieta Imigrantes, aliviando um pouco o sistema Anchieta Imigrantes. E dentro desse contrato, a possibilidade que, com essa migração do fluxo, que a gente até comece a pensar no contorno de Mogi
e na duplicação da Mogi Bertioga. Então, é um plano logístico para o Estado que ajuda a aliviar uma área que hoje acontece um acidente, a gente sabe que o sistema Anchieta Imigrantes para. Então, a gente está criando alternativas com qualidade, com duplicação, com qualificação de trecho, com pavimentação, para melhorar isso, né? Então, assim, infelizmente, o Estado não tem capacidade para fazer esse investimento sozinho, né? A gente precisa da contribuição dos usuários para pagar parte desse investimento. É uma PPP, o Estado está pagando 50% do investimento e as tarifas de pedágio cobrem o restante 50%. Né? Então, assim, é um plano logístico para o Estado que vai trazer melhorias e desenvolvimentos tanto por Vale do Ribeira como a região de Mogi das Cruzes e que vai ajudar a aliviar o sistema Anchieta Imigrantes e melhorar o acesso para a Baixada Santista. Secretário, a única dúvida que eu tenho, entendo o que o senhor diz em relação ao Porto de Santos, mas são moradores de cidades como Arujá, Mogi das Cruzes, Bertioga, Santos, Miracatu e Itarari que se locomovem entre essas cidades com frequência, se não todos os dias, vão também ter que começar a pagar por esses pedágios, e não só os que vão até Santos. E o entendimento geral no momento daquela maratona de leilão, principalmente aqui dos nossos ouvintes, era de que esses pedágios só poderiam ser instalados depois que todas as melhorias estivessem prontas e funcionando com autorização da Artesp para o início da cobrança. Então, tem alguma diferença para os moradores, para quem faz trajeto entre essas cidades todos os dias? E o que exatamente define melhoria inicial nessa história? Não, então, exatamente, né? Então, sim, né, no leilão, talvez foi uma falha de comunicação, mas assim, são os trabalhos iniciais. O que significa os trabalhos iniciais? Recap da rodovia. Então, se você olhar hoje ali na Padre Manuel da Nóbrega, você já vai ver ela toda recapeada. Você vai ver refazimento de sinalização, tanto a sinalização horizontal, né, que é a pintura, como a vertical, que são as sinalizações. Você hoje tem serviço de guincho, serviço de ambulância, que você não tinha antes, né? Então você já está reduzindo a mortes. Você também tem o serviço de roçada, que melhora ali toda a região. Então você vê, se você andar na rodovia hoje versus o que você andava no ano passado antes da concessão, você vai ver que já é uma rodovia completamente nova. Por exemplo, aquela ponte que fica entre a ligação, né, de Guarujá e Bertioga, ela já está inteiramente sustentada, né? Então ela estava numa posição de risco, né? Ela tinha sido classificada como uma emergência e hoje com a concessão a gente já conseguiu fazer ela toda, já conseguiu dar toda a base que ela precisava para a gente não ter mais esse problema. Então, assim, são melhorias que às vezes a população não vê, mas que evitam acidentes no futuro. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o secretário de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo, Rafael Benini. Muito obrigado, secretário. Um abraço para o senhor. E mais uma vez, obrigado por esclarecer aqui essas questões que são importantíssimas ao nosso ouvinte. Obrigado, Lupato. Obrigado, Sabina. Obrigado, a próxima secretário. vez prometo estar aí com vocês.